Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Triunfadores Master. Eu sou o Flávio Trentin e hoje nós vamos falar sobre a quarta lição do livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Vamos falar sobre o hábito da economia. Eu estou aqui com duas pessoas que eu gosto muito, a Daniane e o Alex. E eu tenho certeza que esta lição fará grande diferença se você ficar com a gente aqui. Então aperte o cinto aí, segura na cadeira que vamos começar o nosso podcast, tá bom? Comigo aqui mais uma vez o Alex e a Daniane. E eu tenho certeza que eles têm grandes conhecimentos dessa lição para passar para vocês. Se vocês acompanharam os nossos vídeos, os nossos podcasts anteriores, vocês aprenderam muito com essas duas pessoas. Eu tô aqui para aprender também, só estou aqui na mediação dessas grandes feras. É isso aí, Alex. Vamos lá, vamos falar sobre o hábito da economia aí. Vamos para mais um bate-papo, né? Um bate-papo importante aí, que pode mudar vidas com certeza. E espero que seja muito interessante como todos foram até agora e que traga algum conteúdo bacana que possa ajudar você a pensar aí, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Boa. E aí, Daniane, expectativa para essa lição? Obrigada, viu, Flávio, pela consideração. Muito bom ouvir aí os elogios. E com certeza, espero podermos aprendermos todos juntos, né? Evoluir, aprender sobre o hábito de economizar, assim como nós aprendemos no livro, poder compartilhar com todo mundo um pouquinho. Bacana. Quando a gente está falando de hábito de economia, eu fiquei pensando assim, por que Napoleão Hill, que andou com muitas pessoas, né, com grandes empresários, com grandes pessoas bem-sucedidas na vida. Então ele conta, ele vai contar durante o livro, ou quem pesquisou sobre a vida de Napoleão Hill, ele andou com pessoas, se aconselhou com pessoas, mas também ele se aconselhou com pessoas, mas também teve as suas opiniões sobre a economia, sobre o hábito de economizar. Mas eu fiquei pensando assim, né, antes de a gente abrir esse podcast, pensando assim, por que Napoleão Hill colocou a quarta lição ou a quarta lei sobre o hábito da economia? Por que ele não colocou lá na 10ª, ele não colocou na última? Não, mas ele quis colocar na quarta lição o hábito da economia. Talvez ele estava pensando que para a gente chegar até as 16 lições, a lei, eu acho que a economia tinha que estar antes, até chegar no final. Não poderia estar no final, porque o que adiantava a gente chegar todas essas leis e aí a última lei, agora vamos pensar em economia. Não, talvez a gente tinha que ele pensou assim, imaginando como é que ele deve ter colocado isso. Eu acho que eu tenho que colocar a lei na quarta lição para que esses meus estudantes entendesse que para começar o triunfo, chegar ao final, a economia tem que fazer parte desse start de triunfo. Nunca é demais repetir que o começo de todas as fortunas, grandes ou pequenas, está na formação do hábito da economia. Sim. Então eu acredito nisso. Então é interessante. Então assim, Alex, só podemos assim triunfar economicamente ou triunfar financeiramente através do hábito. Sim. Sim, eu queria que você comentasse aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, explique assim, o que é um hábito, assim, primeiro, como criar esse hábito segundo a lição de Napoleão Hill. Então eu vou pôr uma definição de hábito do próprio livro, do próprio Napoleão Hill, né? Então ele fala que, por meio da repetição, qualquer ato cumprido por nós, algumas vezes, se torna um hábito. E a mente parece então não ter mais do que uma massa de forças estimuladas originando-se dos nossos hábitos diários. Então, assim, um hábito é aquilo que você faz repetidamente. E chega uma hora, é aquilo que você faz de forma que você não percebe mais. Né? É aquilo que você vai inserindo no seu dia a dia, ou que já foi inserido, você nem percebeu, e que você vai tipo assim, faz parte de você, vamos dizer, né? Ele fala que faz parte da mente. Então, o seu hábito faz parte de você. Né? Ontem, inclusive, sobre essa questão do que é um hábito, né? A gente estava vindo para São José, que eu estava vindo de Sorocaba para São José, e nós estávamos no carro, e a gente viu uma moça no carro
sozinha. Ela estava sozinha no carro, mas ela estava de máscara. Né? Então, teoricamente, se você tá sozinho, o carro provavelmente era dela. Né? Você não precisa estar usando a máscara dentro do carro. Né? Mas acho que essa questão com a pandemia, né? E ela usar tanto a máscara, acho que já fez parte do dia a dia dela, né? Já fez parte da vida dela. Virou um hábito, né? E virou um hábito. Então ela acorda, já coloca, né? Tava dirigindo de máscara, por quê? Porque já tá enraizado dela. Então, foi a impressão que eu tive. Eu não sei se é, mas assim, realmente, quando a gente viu ela de máscara dentro do carro, a gente falou, peraí, né? Ela não precisaria estar. Eu entendo que isso é um hábito que já tá enraizado dentro dela. Né? Então, e como a gente pode criar hábitos, né? Como a gente pode criar hábitos que a gente quer para nossa vida, né? Que a gente acha que é importante. Eu acho que, primeiro, o motivo da gente querer criar o hábito é importante quando a gente está querendo desenvolver, né? Não quando uma coisa vem e a gente acaba percebendo que aconteceu, mas o motivo de eu querer criar o hábito é bastante importante também. Qual a motivação? Então, por exemplo, se eu quiser criar o hábito de fazer exercício, o que está me motivando a fazer exercício? Qual que é a força que vai me empurrar, né, para fazer exercício? É porque eu tô com problema de saúde? Ou é porque eu, sei lá, tô num momento da minha vida que eu quero estar num shape melhor? Então, o que está me motivando? Então, quando a gente pensa em criar hábito, eu acho que se tem alguma coisa nos motivando, né, acaba nos ajudando a estar criando esse hábito. E eu acho que uma forma bacana de começar, se você tem dificuldade, é você criar hábitos pequenos. Né? Então, eu quero começar a criar bons hábitos. E eu não consigo. Não consigo. Ponto final. Eu tenho essa crença limitante. Eu não consigo criar bons hábitos. Mas começa por hábitos pequenos. Vou dar um exemplo. Leia 1, 2 páginas de livro por dia. Eu vou acordar e vou ler 2 páginas de livros por dia. Aí você leu, acordou, né? Fez a leitura, você está criando aquele hábito. E é um hábito que teoricamente é pequeno, mas ele vai te ajudar, ele vai empurrar você a criar os outros hábitos que você está querendo, ou hábitos bacanas que você está querendo trazer, né? Tem aquela questão do hábito angular que o pessoal fala. Você criando um hábito bom, toda a sua vida, né, em torno acaba melhorando e outras coisas vão acontecendo para você. Então, eu acredito que o importante é começar, talvez, com coisas pequenas, se você tem dificuldade. E aí, você vai trazendo força, né? E além de também criar bons hábitos, né, é importante a gente também deixar os hábitos ruins, né? Que ele fala no livro lá. Né, que não basta só a gente se libertar dos hábitos indesejáveis. É importante, além da gente se libertar dos indesejáveis, que acaba voltando, né? Acaba voltando com o tempo, a gente substituir, né, os hábitos ruins por hábitos bons. Eu também penso assim que todos os hábitos, nós somos vítimas dos nossos hábitos, né? Então, dependendo como a gente tem levado ou como a gente tem se colocado diante das situações, e o hábito, ele vai sempre vai nos levar, o nosso corpo vai, se a gente tá falando de hábito esportivo, a gente sempre, o hábito é falar, não vamos fazer o esporte, né? A tendência sempre que o nosso corpo relaxe, mas assim, o hábito que você colocou nessa situação de criar um hábito, de pequenos hábitos, você pensa assim também, Daniela? Então, para criar um hábito? Sim, com certeza. Eu acho que a melhor forma é a gente tá mudando o comportamento de um hábito, né? Então a gente tá fazendo uma mudança de comportamento. Então, assim, começar pelos pequenos passos, né? Como o Alex falou. E outra coisa que o Alex, né, falou, e realmente é isso. A gente vive no piloto automático, né? Então, quando a gente vai começar pequenos hábitos, a gente tem que usar uma energia maior, né? A gente vai mudar ali o funcionamento do nosso cérebro, né? A gente vai, através da autossugestão, através da nossa fala com nós, né? Então, assim, é importante começar pequeno e ir evoluindo até que isso se torne um hábito. E o hábito se torna como? Através das repetições, né? Através de ir, assim, um dia, todas as vezes ali. Porque a gente constrói hábitos saudáveis, mas a gente, inconscientemente, também tem vários hábitos na nossa rotina que a gente nem percebe. Mas a gente foi construindo isso ao longo da vida de forma inconsciente. Então, para criar hábitos bons, a gente tem que saber o motivo que a gente quer, começar pequeno e ser constante, né? E eu tava pensando num ponto que você falou, né? Quando
Napoleão Hill, ele não escreve isso no livro, né? Por que ele colocou o quarto lugar, ou a questão do hábito da economia, mas eu reflito o seguinte, quando a gente fala sobre o hábito da economia, né? Sobre gerar hábitos, né? Criar hábitos, não é só o financeiro, né? O financeiro é consequência. Então, ao longo que você vai se desenvolvendo, a questão financeira também vai se refletindo, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, vai só gerar riqueza, economizar? Não. Você vai gerar autocontrole, disciplina, essa questão do medo, né? Várias coisas, não é só o dinheiro em si, não é só essa questão. A gente fala também de economia, né? Toda vez que a gente fala assim, a economia, a gente pensa logo em dinheiro também, mas quanto desperdício de tempo a gente tem, né? Você economiza seu tempo, você já pensou em economizar o seu tempo com coisas boas, né? Então a gente às vezes desgasta com outras coisas, né? E acaba não economizando nem o nosso tempo, né? Você tá falando, não é só financeiramente, mas assim, o seu tempo. O desperdício, quando a gente vê tantas pessoas desperdiçando tempo, pessoas com coisas supérfluas, eu acredito nisso também. Com certeza. Sim. Assim, Alex, nessa questão de tempo, né, de desperdício de tempo, você já deve conviver com muitas pessoas, ou já viu, né, você aí que tá na parte empresarial, aí na sua parte de administrador, quantas pessoas você já viu aí desperdiçando tempo? Não dá pra, infelizmente, quando eu parei de contar, tem uma piada que fala, quando eu parei de contar, tava nos 5 mil quando eu parei de contar. Não, mas na realidade, e eu acho que não é falando que você citou a questão da empresa, né? Eu acho que, por exemplo, lá na empresa a pessoa tem a responsabilidade de fazer o que a empresa paga para ela fazer. Sim. Né? Então ela vai para a empresa tá lá, olha, eu te dou X dinheiros por mês, né? E você me dá X tempo fazendo X coisas, né? Sim. Isso é um ponto. Mas eu acho que o quanto a gente não desperdiça o tempo com a gente mesmo, né? A gente desperdiça o nosso tempo fazendo coisas que acabam não agregando pra gente, né? Não somando pra gente. Né? Então, acredito que a gente tem que ter atenção esse é o principal sentido, né? Com o que eu estou gastando e desperdiçando meu tempo, né? Que o livro fala de um propósito definido, né? Eu estou investindo o meu tempo, está alinhado da forma que eu estou investindo o meu tempo, que eu estou usando o meu tempo com o propósito definido que eu estou nesse momento ou a longo prazo, né? Então, infelizmente, tem bastante gente que faz isso, mas por desconhecimento. Por desconhecimento. Por isso que o segredo é você buscar conhecimento e buscar sempre estar melhorando. Boa dica. Emendando essa pergunta aí, né? Eu tava pensando para quem tá nos ouvindo, talvez não está quando eu cito páginas do livro, né? Então quem está nos vendo, eu tô usando essa edição da Lei do Triunfo, mas existem outras edições, tá? Então você que tá nos assistindo, é sobre esta edição que nós estamos falando. E eu comento isso porque a página 182, Daniele, fala sobre a lei da atração. Então tá falando sobre... Ele cita um pequeno detalhe lá sobre a lei da atração. Esta lei da atração faz com que eu crie esse hábito da economia, né? Então fala assim, eu preciso, né? Você pode trazer assim... Queria dizer que você pode trazer pra gente, assim, tanto você quanto o Alex, um exemplo que vocês conseguiram através da lei da atração, essa dicotomia de lei da atração com o hábito da economia. O que já surgiu de efeito pra vocês, na vida de vocês? Sim, eu lembro, né, contando uma história da minha vida, quando eu tinha 15 anos de idade, eu queria muito fazer um intercâmbio pro Canadá. Sem algum motivo, eu queria muito ter a experiência de viajar pra fora. Agora, porque o Canadá, eu sempre tive uma empatia com o Canadá. Sempre quis muito conhecer. E isso eu tinha 15 anos. E eu fiquei com esse objetivo, porque eu queria me desenvolver tanto culturalmente como aprimorar o desenvolvimento da língua inglesa. E quando foi em 2016, eu comecei a trabalhar, né, na empresa que eu trabalho hoje, numa multinacional. Eu falei assim, bom, agora é o momento, né, que eu vou começar a ter um retorno financeiro, né, tô fazendo essas trocas, né, CLT, né, vou começar a ter mais entradas. E aí eu tinha um objetivo, que era ir para o Canadá. Então,
eu tinha aquele desejo ardente, né? Eu quero ir pro Canadá e eu tinha um objetivo, né, desse desenvolvimento na minha vida. Então eu comecei a economizar, né? Eu defini X e fui economizando durante tanto tempo. E aí em 2019 eu fui pro Canadá. Consegui ir pro Canadá, fiquei um mês lá, eu fui sozinha também, porque eu queria ter essa experiência, né? De como que eu me comportaria sozinha num país estranho, sem falar a língua. E foi uma experiência incrível, assim, pra minha vida, como pessoa, né? Além de tudo que eu conheci, que eu pude ver, né? E eu sinto que isso é a lei da atração. É algo que a gente conseguir, algo que a gente anseia, que tá ligado ao nosso objetivo, né? Então eu tenho muito forte essa questão da pessoa se desenvolver, ser a melhor versão que ela possa ser na vida dela, e dentro do que ela acredita, né? Qual que é a melhor versão do Flávio, qual que é a melhor versão da Alex. Perfeito. Então, e foi assim pra mim. Então eu acredito que tá tudo conectado, né? O que eu quero com a questão de economizar, né? Quando você sabe o que você quer, você sabe o quanto você precisa pra chegar até aquele lugar. Então, porque o dinheiro, ele serve pra algumas coisas, né? Ele serve pra atender as nossas necessidades, né? Que é a questão de segurança, a questão das necessidades básicas, alimentação, moradia, pra realizar os nossos sonhos e pra abençoar e ajudar as Mas não outras fica pessoas. a questão da vaidade, assim, por exemplo, você tá economizando dinheiro, aí você vê as pessoas comprando as outras coisas que você gostaria, mas você tá economizando, não tem essa vaidade também? Sim, é uma linha tênue, mas a questão é prioridade. Boa. É prioridade, né? Eu tô economizando, eu não posso me deixar levar pelo que é importante pro outro. Muitas vezes aquilo é valor para Alex ter o carro do ano. E não tem problema nenhum. Mas pra mim o valor é uma viagem, aquilo é um valor pra mim. E aquilo tá ligado com o meu objetivo. E não tem certo ou errado, é o que é importante pra cada um, né? Então estabelecer a importância é que faz essa diferença, né? Sim, estabelecer essa questão de prioridade. O que é prioridade para sua vida no momento? Eu não posso ter, eu posso, talvez aquele momento não seja prioridade aquilo. Então, é distribuir metas, né? Por exemplo, se você tem um salário X, né? Sei lá, 5 mil reais. Tanto por cento é pra minha necessidade, tanto por cento pra minha educação, tanto por cento é pros meus sonhos, é pra projetos futuros. Então, ter bem claro, assim, como que é as suas entradas e saídas e como que você distribui isso, né? Boa. E Alex? Bem, uma história pessoal aí, né? Que nem você falou, um exemplo. É um momento que eu tô vivendo agora, né? Que eu sempre né, nessa questão da lei da atração, que nem você falou, voltando um pouquinho, né? Eu sempre acreditei nela e também fala, né? Tudo que a mente humana consegue imaginar, consegue se materializar. Então, eu sempre imaginei o meu futuro, sempre, desde sempre eu olhava pra frente e falava, daqui a um tempo eu quero estar dessa forma, eu acho que eu vou conseguir fazer isso, né? Trabalhava, né? Ou me preparava para aquilo que eu estava querendo, tanto pessoalmente como, né, profissionalmente também. Eu sempre imaginei as coisas, né, para realmente materializar na minha cabeça, não, né? Ter na minha cabeça para que ela se materializasse. E aí realmente as coisas vão se atraindo, né? E no meu caso sempre quis construir uma casa, né? Não era ter uma casa. Construir. Não era ter uma casa. Era construir uma casa. Né? E eu sempre imaginei isso. Né? E eu imaginava a casa da forma que eu queria, de como eu queria a casa, o que tem que ter o que eu queria que tivesse na casa, tal. Inclusive, quem que ia construir a casa pra mim, né? Quais as pessoas eu queria que estivessem envolvido nessa construção, né? Que não é uma jornada fácil, né? E assim, eu estou conseguindo realizar isso agora. Né? Inclusive, né? As pessoas também que eu imaginei estão conseguindo participar dessa E também jornada não é do dia pra noite também. Não é. E eu consegui, eu tô conseguindo materializar isso agora, porque há um tempo atrás, acho que uns 3 anos ou 2 anos e meio atrás, né? Enfim, a gente conseguiu, né? Eu e a minha esposa, a Flávia, a começar a ter o hábito de economizar. Então, as economias que nós conseguimos fazer aí até agora, ela proporcionou
que junto com essa lei da atração, que eu sempre quis, a questão da construção da casa, não era só comprar, que nem eu falei, me proporcionou a possibilidade de eu conseguir comprar o terreno, eu conseguir ter um valor para eu começar a casa, né? A gente está financiando um valor também, mas no caso o terreno e também o início lá da obra que a gente tem que ter até, né, vir o dinheiro do terreno, a gente conseguiu fazer essa economia, né? No momento que nós começamos a economizar, não era esse o objetivo, né? Na realidade, o objetivo nosso era economizar, né? Ter lá a nossa reserva para as coisas, tal, para ver como que as coisas iam o que ia acontecer, né? E aí eu consegui convencer a Flávia aí de materializar, né? Isso que eu queria fazer há muitos anos, entendeu? Mas foi a soma do quê? De uma coisa que eu sempre imaginei para mim, com a oportunidade, né, que eu tive por conta da economia que eu consegui fazer para fazer isso. Sem economia, né? Acho que resumidamente de vocês, sem economia é difícil criar, conseguir alguma coisa, né? Sem criar esse hábito da economia. Se eu não criar esse hábito, dificilmente vai cair do céu o dinheiro ou alguma coisa que nós queremos. Então, assim, eu acho que acredito nisso também. Criar esse hábito da economia vai fazer diferença lá no futuro. Você tem que pensar como a Daniela falou lá, né, Daniela? Com certeza. Eu falo, eu coloco aí escutando o exemplo de vocês, eu lembrei que assim, uns anos atrás eu estava com uma grande dívida financeira. Eu lembrei do livro do Thiago lá, do 1000 a 1 milhão, sem cortar o cafezinho. Então, o meu corte, sem cortar o cafezinho pra mim era o meu livro, os meus livros. Então, todo mês, quem me conhece sabe que eu compro livro. Todo mês eu tô comprando livro. E eu falei assim, olha, eu preciso economizar, mas sem cortar o meu cafezinho, que era o livro. Uhum. E quando eu lia O Hábito da Economia, eu participei, eu sempre falei nos episódios anteriores, eu mergulhei nas leis. Antes, sempre quando ele fala lá no começo da lição, de outras lições, ele fala assim, olha, não julgue antes de você fazer todas as 16 leis. Sim. Aí não julgue antes. Então aí primeira lição, segunda, mas quando chegou no hábito da economia, realmente começou a fazer sentido o que é realmente criar esse hábito da economia. Eu lembro uma vez que era um sábado de manhã, tava muito calor, e a gente às vezes, depois que eu fez minha leitura diária que eu faço, terminei de ler, aí você vai passar o dedinho ali no celular, aí você vê um amigo ali numa chácara, outro amigo viajando não sei aonde, aí você fala, puxa vida, será que qual o dia que eu vou chegar, que eu vou poder voltar a fazer essas coisas, né? Mas foi esse propósito. Enquanto eu não quitar as minhas dívidas, enquanto eu não sanar tudo isso, eu não vou desistir. E foi nessa forma que eu fui, essa lei me ajudou muito. Porque eu consegui chegar até o final e falar, não, agora eu tô sem dívida. Não que a gente não tenha, né? Mas assim, esse hábito é constante, é diário, é sofrido. Você é dia a dia até você conseguir. Sim. Essas conquistas. E tem eu já conversei com várias pessoas e as pessoas sempre falam, eu tenho muita dificuldade, né? E tem um exercício, que é tornar o difícil fácil. Então, se você tem grande dificuldade em guardar dinheiro, hoje existem muitas ferramentas, né? Que pega seu dinheiro na sua conta, já transfere automaticamente. Tem CDB, tem taxa Selic que fica preso, né? Tesouro Direto que você investe, você não tem o dinheiro ali fácil. Então, hoje é tornar o difícil fácil, é criar ferramentas. Sim. Né? Outra coisa, né, que nesse hábito é você fazer esse hábito de economizar, você fazer isso assim, é difícil. A pessoa, talvez você que tá me escutando aí, tá falando, pô, eu tô endividado, o cara tá falando de alegria, mas você fazer isso com motivação, economizar com motivação, você vai ver como que esse hábito vai diário, vai mês, outro mês, você vai vendo que as melhoras, as pequenas melhoras, né, como você colocou, vai surgir efeito. Porque assim, todos os dias você tem que estar motivado a economizar. Todos os dias. Você tira as suas vontades. É uma luta contra os seus desejos, contra as suas vontades de você querer consumir. Essa é uma luta. Mas quando você vai criando esse hábito, você já está se acostuma com aquilo e você fala, meu dinheiro não vai para
coisas supérfluas. E falar em supérfluas aí, segundo Napoleão Hill, ele diz assim, ó, existem 2 tipos de dívida, porque fala assim, quando a gente tá falando de sanar as dívidas, mas ele coloca que existem dívidas boas. Essas dívidas são as dívidas supérfluas, que é o que eu tô falando, né? Gastar por algo que talvez você não vai ficar, não vai te satisfazer, né? Você tá ali, daqui a pouco é momentâneo essas dívidas, né? E dívidas de transação comercial. Como deixar de ser escravo das coisas supérfluas, né? Como é que eu vou deixar isso? Bem, eu acho que precisa de muito autocontrole e maturidade, né? Você tem que ter autocontrole, você tem que ter maturidade para saber, falar, nossa, eu não posso isso agora, né? Eu não posso isso agora, né? Você mesmo está construindo sua casa, né? Exatamente. Mas, assim, que nem eu comentei, né? Eu já fui escravo de gastos supérfluos, né? Porque a gente não pensava para gastar. Né, assim, e era uma coisa que não era que nem no caso, que nem né, você falou que tem dívidas boas, né? Aí ele falou dívidas de investimento e dívidas supérfluas. Então, um exemplo prático. Então, eu falei que eu estou financiando parte da construção da minha casa. Então, essa entra lá naquelas dívidas boas, vamos dizer assim. Entendeu? Que eu me endividei, mas é por um investimento, né? No caso, um investimento. E aí, a dívida supérflua é aquilo que assim, a gente não está realmente precisando, né, naquele momento, né? É uma coisa que não vai fazer tanta diferença pra gente, né? Então, eu acho que esse tipo de dívida, né, esse tipo de gasto, tem uma pergunta, assim, muito importante que ajuda a gente a saber se realmente é um supérfluo ou se é uma coisa que não é supérfluo. Né? Que eu aprendi com meu pai, né? Quando você vai comprar alguma coisa, você tem que fazer uma pergunta para você, né? Eu estou precisando disso? Né? Porque muitas vezes a gente compra as coisas por impulso. Né? Não, eu estou precisando disso agora, né? Alguma coisa material, ou alguma roupa, alguma coisa. Né? Eu estou precisando de comprar isso? É uma necessidade que eu tenho agora? Ou eu estou comprando só por comprar? Né? Então, eu acho que para a gente sair, né, desse ciclo de muito gasto com supérfluo, esse endividamento com coisa supérflua, a gente tem que uma ajuda que eu acho, né, uma das coisas eu acho a gente fazer essa pergunta, né, lógico, não quer dizer que eu não vou no cinema, que eu não vou viajar, que eu não vou, se eu tiver o dinheiro para isso, tudo bem, o ideal é a gente fazer isso, a gente tem que viver também, né, mas naquele momento que eu já tô com o meu orçamento atolado e eu vou precisar comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa, né, eu tenho que me perguntar, né? Eu vou causar dor de cabeça, né? E medo para mim, né? Mais para frente, ou eu vou poder fazer isso que eu tô querendo fazer agora, gastar esse dinheiro ou fazer essa dívida e vou ficar em paz e vou ficar tranquilo, né? Então, eu acho que a questão é a gente ter o controle das coisas, né? Não deixar as coisas controlarem a gente, né? Então, que nem a Daniane acabou de falar, uma coisa importante é a gente ter a visão de quanto entra e dividir o nosso orçamento, né? A gente conseguir enxergar, eu vou gastar tanto com moradia, tanto com supermercado, tanto com tal coisa, né? Tem ferramentas, né? Tem ferramentas para isso, tem bastante coisa. Eu sempre falo, tem muito material na internet também. Para os meus alunos, assim, quem é CLT, pega seu salário, divide por 30, quanto você ganha por dia? Se você ganha, quanto você ganha por dia, quanto que eu posso gastar por dia? Exatamente. E aí, mas é importante, né? Um passo também para se livrar disso é você enxergar com o que você gasta o seu dinheiro, né? E para onde está indo o seu dinheiro, né? E porque tem gente que nem faz isso gente que nem faz isso hoje, mas eu falo de mim que é mais fácil. E isso acontecia comigo. Eu nem sentava para ver onde estava indo meu dinheiro, que eu sabia que eu ia descobrir coisas que eu não ia gostar, entendeu? Eu faltava maturidade em algum momento da minha vida, né? Então, o importante é você olhar para onde está indo o seu dinheiro, com o que você está gostando, cortar o que não vale, e aí se programar, né, para que você consiga começar a ter esse hábito, a mudar, né, a virar a chave, né? Você trocar o hábito de gastos, né? Naquela questão do hábito, né? Tem o gatilho, a ação e a recompensa, né? Então,
que me faz sair gastando? Né? Você descobriu o gatilho, só que você trocar pelo gasto, né? Trocar o gasto pela economia de alguma forma, e você vai ter uma outra recompensa, né? Sim. Então, quando você está num ciclo de despesa e de dívida, né? Infelizmente a recompensa é você fica desesperado, você perde o sono, você não fica tranquilo, entendeu? E aí, obviamente, né? Quando você conseguir trocar, né? Quando você conseguir trocar a ação por uma ação de economia, você vai conseguir lá a recompensa do hábito, que é um pouco isso que a Daniele falou. É uma realização no geral. Não é só questão financeira, é a realização de eu olhar pra mim e falar assim, tá vendo? Hoje eu tenho mais autoridade que eu tinha no passado. Tem toda a razão. Essa maturidade é difícil criar, viu? É difícil assim falar qual a maturidade que eu tenho sobre isso. E você, Daniele? Você trouxe o ponto, né, de dividir diariamente, mas o legal é usar comparativo. Por exemplo, quanto que é a sua hora, quanto que vale sua hora, né, do trabalho. Do trabalho. Por exemplo, R$10 a sua hora. Aí você vai comprar um livro, custa 100. Acredite, é 10 horas você trabalhando pra pagar. Então você já começa... Quando você sabe esse valor, né? O valor, caramba, eu trabalhei 10 horas pra comprar esse livro, né? Aí você já começa a trazer uma reflexão, né? Quando você traz a comparação. Poxa, eu vou ter que trabalhar tanto pra pagar isso. Quando você compra o valor mais alto, mais horas são. E um ponto interessante que o Alex falou é essa questão das crenças, né? Essas crenças limitantes que nos atrapalham muito de guardar dinheiro. Por exemplo, chega sexta-feira à noite, né? Você tá ali na economia, aí você fala assim, não, eu vou comprar essa comida mais cara, porque eu trabalhei a semana inteira, eu mereço. Então, tudo isso é gatilho. Aí você vai lá e vai comprar algo que você talvez ali no momento não precisava. Com esses pensamentos, reflexões, não quer dizer que assim, nossa, eu não posso fazer nada? Não, você pode, mas coisas que estão ligadas aos seus objetivos, né? Sejam assim, não sejam supérfluos, né? Sejam coisas mais construídas, que a longo prazo vai te agregar mais. Eu penso assim, eu prefiro ter minha reserva de emergência, construir ela, do que ter isso agora. Porque o que a reserva de emergência pode me trazer? Vai trazer tranquilidade se eu ficar desempregado, vai trazer tranquilidade quando acontecer uma pandemia. Sim. Eu vou ter onde ter uma tranquilidade de onde tirar dinheiro. Então, todas essas reflexões, sabe? A gente tem que pensar assim, o que é mais importante? Agora gastar isso supérfluo, ou eu construir isso para que lá no futuro alguém fica doente, meus filhos precisem, eu tenho de onde tirar. Então tudo isso é questão desse comparativo. Tem uma coisa que eu aprendi também, que é a questão do eu do futuro, né? O meu eu do futuro, né? Eu tenho o meu eu agora e tenho o meu eu do futuro. É você enxergar, né? Falar assim, nossa, o que eu vou deixar, o que eu vou estar deixando pro meu eu do futuro, né? E algumas vezes até fazendo essa análise, né? Aí vem aquela questão de eu falar de você conseguir enxergar as coisas. Até mesmo, algumas vezes eu me fiz essa pergunta e falei, não, mas esse aqui eu quero pro meu do agora. Não quero o meu do futuro, vai ter que se virar com depois lá, ele que lute depois. Isso aqui eu quero pro meu do agora, né? Mas a gente ter essa visão que a Dani falou, né? Não, a minha reserva de emergência é para eu acordar, o futuro é amanhã, é daqui 10 minutos, para eu ter a tranquilidade de que se eu tiver algum problema, eu vou conseguir resolver utilizando essa reserva de emergência, né? Você ter essa tranquilidade de saber, não, eu tô deixando alguma coisa pro meio do futuro. Agora eu lembro que os nossos pais, né, sempre compravam aqueles porquinhos, né, pra você colocar os filhos e dava de presente, ou às vezes um padrinho que chegava, trouxe um porquinho e ensinava a criança a criar esse hábito de economizar, jogar as moedinhas lá. Às vezes chegava um padrinho no final de semana, dava uma nota, né, e colocava em dinheiro, né, e colocava lá dentro do porquinho. Isso era um hábito que tinha, era um costume antigamente. Hoje tá muito difícil, né, você dar um porquinho pra alguém lá e colocar lá as moedinhas, economizar. Não tinha coisa mais gostosa quando você chegava no dia, você quebrava depois de 1 ano, 2, você quebrava o porquinho e juntava aquele dinheiro e você comprava alguma coisa que você economizou, que você teve paciência de esperar o momento para quebrar, né? A gente tá linkando aí as respostas de vocês que vocês
colocaram nessa questão da economia, fico pensando assim, Daniele, será que se eu economizar tanto, eu ficar muito tempo economizando por uma coisa futura, eu volto a falar aqui na questão da vaidade, das questões assim, poxa, eles têm, por que eu não posso ter? Você acha que às vezes tem a cultura de ser momentâneo, né? Eu quero as coisas agora. Então a gente criou também esse hábito, né? Ou empurram essa agenda pra gente, a sociedade empurra que a gente precisa ter as coisas, né? Se eu não tiver alguma coisa, se eu não tiver meu celular da moda, se eu não tiver meu tênis da moda, talvez eu vou estar às margens do que o pessoal pensa, né? Então, assim, esse medo de aparentar ser pobre ou da pobreza, como é que lidar com isso aí? Como que você enxerga, né? Você aqui mostrou pra gente como criar esse hábito agora pra gente pensar no futuro. Mas o que falar pra essas pessoas? O primeiro passo é a gente ter claro as nossas metas, né? Ter claro o que a gente quer da vida, o que realmente é importante pra gente, o ser humano individual. Porque quando a gente fala, o outro tem, eu tô projetando o que é importante pro outro. Muitas vezes a gente quer coisas que não é importante, que muitas vezes é modismo, pro outro tem significado, o outro tem condições de ter aquilo. Então, assim, essa questão também que o Alex falou, a maturidade. É a maturidade de você entender quem você é. Qual que é a minha situação financeira? Porque a vida eu tenho duas questões. Ou você gasta menos do que você ganha, ou você cria outras fontes de renda. Por exemplo, eu quero também construir minha casa. Mas aí eu tenho que ter outras fontes de renda. Eu não tenho a condição de vida que o Alex tem, por exemplo. Então, assim, eu tenho que construir. Não é... o ser humano tem que entender, assim. Nós temos que entender o que é importante pra nós. Muitas vezes o que é valor pra você não é valor pra mim. Eu não preciso ter isso e não quer dizer que eu sou menos por isso. Mas é fácil dominar isso, gente? É fácil, não é que eu tô dizendo? É fácil dominar esse medo da pobreza? Não é fácil. Eu tenho um fraco por sapato. Eu também tenho as fraquezas. É um cafezinho. Eu tenho 2 pés, entendeu? E um tempo atrás, no ano passado, eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, tem sapato aqui que eu não tô... Olha pra você ver. E é o consumismo. Porque eu ia na loja, eu nunca saí com uma caixa. Eu saí com 2. E eu trabalho com sapato de segurança. Eu nem vou trabalhar sapato. Mas é porque a questão do modismo. Eu chegava, bati o olho e falei assim, não, eu gosto desse sapato, tenho que levar. Então, é mudar essa... É um hábito. Virou um hábito. É uma crença. Eu não tenho que ter isso. Eu não... Qual que é a necessidade pra mim? Eu quero ter um sapato que eu gosto. O que eu fiz? Falei assim, bom, eu posso ter um sapato que eu gosto, que eu vou combinar com várias roupas. Eu não preciso ter vários, né? E agregar valor. Então, é pensar no meio ambiente. Parece besteira, mas você vai comprar um monte de coisa que você não usa. Você tá produzindo mais. Então, assim... Tá gerando mais coisas no ambiente em vez de reaproveitar, reutilizar o que você já tem. Sim. Então, é começar a trazer mais valor para as coisas, né? Pensar nas gerações futuras. O que eu tô produzindo mais agora, alguém vai pagar essa conta lá no futuro, né? É começar a trazer mais valor. Sim. Então, todas essas reflexões me ajudou. A questão da reserva de emergência. Então, é pensar assim, no eu do futuro. Eu espero que a Daniela do eu do futuro esteja muito orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo hoje. Porque lá no futuro, a conta vai fechar. Então, é muito claro... Ter claro as suas metas, ter o objetivo definido, o que você quer para sua vida em todos os âmbitos. E outro ponto que eu vejo assim, né, aí dos meus 30 anos, quando a gente tem família, é a questão do alinhamento. Né? Alinhar com a sua esposa, alinhar com seus filhos, né? Essa questão, porque é uma linha muito tênue. Porque você chega na sua casa, pros seus filhos, assim, não fala com seus filhos. Aí chega um dia... A pizza que o pai comprava toda sexta-feira não tem mais. Não tem mais aquele final de semana. Aquele agrado que você fazia pra sua esposa não tem mais. Então isso gera atrito. Então precisa estar muito bem alinhado. A gente precisa tirar esse tabu de não falar sobre dinheiro, de não falar sobre economizar. E não tem problema nenhum. Fala assim, gente, não dá. Agora a gente vai precisar segurar as contas porque a prioridade mudou, né? A vida mudou. Ou a realidade não dá mais. A realidade não dá mais. A gente tá vivendo uma situação, né? A questão da inflação. O que é inflação? É quando tudo sobe de preço, todas as áreas do setor subiu de... Então, assim,
trazer essa realidade. Então a gente tem que estar contextualizado também, buscar esse conhecimento de gestão financeira para nossa vida, Sim. né? Eu acho que essa é a questão da pessoa, ela não ter o medo da pobreza ou perder o medo da pobreza e tal. É ela realmente saber qual que é a situação dela, né? Qual que é a realidade dela, né? Ela entender, né? Que nem se ela fosse... Que nem você falou, né? A sociedade hoje tem esse viés consumismo, né? A sociedade prega muito mais o que você tem do que o que você é. Eu acho que é você virar esse botão, né? Você se preocupar, né? Primeiramente com o que você é, com o que você quer pra você, né? E entender que algumas pessoas têm condições de algumas coisas, outras pessoas não têm condições de algumas coisas. E se você quer alguma coisa além, financeira ou material, né? Que você lute, né? E se esforce pra conseguir. Sim. Né? E não fique também se sentindo frustrado se por algum motivo você não conseguir. Você realmente continuar e correr atrás do que você tá querendo. Sim. Mas eu acho que é isso. É para você deixar de ter o medo de pobreza, é primeiro você entender qual que é a sua realidade e depois você, se no caso você estiver endividado, você mudar o hábito, né? Mudar hábitos ruins de gasto por... Primeira parte, você vai mudar os seus hábitos ruins de gasto para que você consiga pagar aí o que você está devendo e depois você conseguir adquirir o hábito da economia, entendeu? Então, eu acho que é importante a pessoa realmente olhar para dentro e conseguir enxergar, peraí, por que eu tenho medo, o que está acontecendo, estou querendo demais, e ela fazer um alinhamento, né? No caso, achei bacana o que a Daniela trouxe no caso de você ter um relacionamento ou ter uma família, você também dividir isso com ele, né? Falar, olha, eu enxerguei isso aqui, eu tô querendo agora pra essa linha aqui, né? Que foi o que eu fiz com a Flávia, entendeu? Foram junto que a gente conseguiu, né, virar esse gatilho. Porque a gente também tava junto lá nós também estávamos juntos lá no hábito de gastar demais, né? E no hábito de não dizer não pra si mesmo, né? A gente não perguntava se eu tava precisando, né? Às vezes perguntava, mas falava, não tô, mas tudo bem, mas não vou falar não pra mim, eu vou fazer. Então era questão de muito impulso. Sem falar quando a gente está falando aqui do medo da pobreza, para quem quem está nos assistindo e nos vendo, Napoleão Hill coloca na quarta lição o medo da pobreza. São um dos medos que o ser humano tem de morrer pobre. Então a gente não está aqui colocando uma situação, claro que a gente está olhando para o lado vulnerável, mas é dentro dessa lei que ele mencionou no livro, que é um dos nossos medos, sim. Né? Que é o medo da pobreza. Eu lembrei de uma pesquisa, só não me recordo o local dessa pesquisa para dar o crédito, mas dizendo assim que quando a gente está endividado, quando a gente está em situação precária mesmo financeiramente, surge várias outras coisas que entram nas nossas vidas, né? Tá lá assim, a relação sexual é baixa, a relação sexual é baixa, a motivação, você já não tem mais motivação para nada, nem de acordar, você entra, uma porta aberta para depressão, ansiedade, várias outras coisas, quando a pessoa está escrava das dívidas. Ela não deixa você pensar. Não deixa. Você não consegue pensar direito, você gasta muita energia pensando, como que eu vou pagar o que eu tô devendo, como que eu vou pagar. É uma bola de neve. E acaba realmente, tira a sua paz, você não vive bem. Não vive bem. Essa questão de compartilhar é muito boa com as pessoas que estão em volta de você para entender essa realidade. Então, falando assim, né, outra coisa que ele menciona dentro do hábito da economia, que é dinheiro atrai dinheiro. Também, né? Vamos voltar agora. Vamos pra parte boa, né? A parte boa também. Como o Juninho falou na parte boa. Explica o porquê Napoleão Hill, assim, o que vocês acham? Assim, vamos explicar isso para quem está nos assistindo. Essas oportunidades surgem para quem economiza o dinheiro, né? Porque assim, você está falando, você está aqui, a Daniela colocando lá várias vezes, olha, economiza porque tem um projeto lá no futuro, vamos economizar porque tem um projeto ali, mas assim, vamos lá para agora a recompensa, né, Alex? Que assim, você economizou tanto, e agora? Você tem o dinheiro gera dinheiro, é isso? Então, dinheiro gera dinheiro se você tiver uma visão, né? Porque não adianta você só ter o dinheiro, né? Eu tenho lá o dinheiro, eu tenho X dinheiro guardado, mas o meu objetivo é continuar guardando mais X dinheiro lá onde ele estiver.
né? Eu vou acumulando dinheiro lá. Lembrando, né? Porque assim, se você tá guardando dinheiro, então aparentemente é uma desvantagem. Puxa, eu tô guardando dinheiro, mas é a vantagem lá depois. Não é. Esse resgate. Esse dinheiro aí você já tá guardando pro seu eu do futuro, tá? Então você já tá lá guardando o dinheiro pro seu eu do futuro e ele tá lá ou investindo em alguma coisa, né? Ele já tá trabalhando para ele em alguma coisa, né? Sim. Só que, além... Você tem essa possibilidade, vai trazer mais dinheiro para você, mas a questão é, se você tiver uma visão empreendedora, ou se você tiver antenado com as coisas, né? Ou se você for atraindo, né? Você quiser que o seu dinheiro atraia mais coisas para você, as oportunidades vão aparecendo, né? Vão aparecendo, sempre aparece. Eu vi um exemplo essa semana, que é da Tesla, do Elon Musk. Diz que a GM, a General Motors, construiu uma fábrica de baterias e investiu $1 bilhão na fábrica de baterias, né? E aí na crise ela precisou vender. Ela precisou vender a fábrica de baterias porque ela estava precisando de dinheiro. Acho que foi na crise de 2008, se eu não estou enganado. E aí ela vendeu por 53 milhões para a Tesla, né? Um investimento de 1 bilhão. Né, de 1 bilhão, ela estava precisando de dinheiro, né? E acabou juntando um pouco a realidade com o que a Tesla tinha lá como objetivo para ela, né? Que era de carro elétrico. E aí eles tinham dinheiro para comprar. O dinheiro trouxe essa oportunidade deles comprarem. Mas o que eu tô querendo chamar com isso? É, assim, você ter o recurso e você tá antenado com o que tá acontecendo ao seu redor, das possibilidades, né? Então isso, como eu falei lá no outro episódio, esse é na estratosfera, né? Então, vindo um pouquinho mais pra nossa realidade, vamos dizer assim, né? De réis mortais, se a gente tem dinheiro guardado, né? Às vezes tem uma coisa muito tradicional que eu não fiz, mas eu vejo pessoas fazendo, que é, por exemplo, você tem um dinheiro, aparece um loteamento novo. Você consegue comprar o terreno por um valor muito mais baixo, né? Ou se você conhecer alguém que tá precisando de alguma sociedade, tá querendo abrir um negócio, você ter o dinheiro para fazer o aporte, né? E virar sócio da pessoa, né? Eu admito, esse ano, antes de eu decidir construir a casa, eu fiquei procurando oportunidades assim para mim, mas nenhuma deu certo, né? Naquele momento, eu acho que eu tinha atraído tanto, né, desde lá de trás, esse negócio de querer construir minha casa, que acabou não dando certo, né? Algumas coisas que eu tentei fazer, mas é você também, né, ter o recurso e você tá antenado, não é só do nada que vai chamar. É o dinheiro, mais a sua visão e mais o que você quer buscar para fazer esse dinheiro crescer cada vez mais. Tá? Sim, assim que eu vejo essa questão das oportunidades. O dinheiro abre o leque, ele dá oportunidades, né? Que nem falou. O Alex falou, a questão do terreno. Hoje a gente tem muita informação na internet, né? Por exemplo, tem ações, tem criptomoedas, tem CDB. Então, assim, se você tem o dinheiro ali pra investir na hora que surgiu um CDB, ali é 130%. Você vai lá e compra. Então, você pegou o seu dinheiro que estava guardado e colocou no lugar que ele vai rentabilizar mais. Né? Você comprou a criptomoedas na baixa hoje, porque você tem conhecimento, né? Você está estudando, você tem que buscar conhecimento, né? Você não pode sair investindo aí, torto à direito. E você vai ganhar... Então, mas tudo isso porque você tem o dinheiro vivo, né? O capital ali guardado. Então, assim, o dinheiro traz oportunidades. Assim, você tem que pensar assim, o que é prioridade, né? Eu, por exemplo, vou guardar dinheiro para que eu invista, para que eu traga mais dinheiro. Uma das coisas que eu gosto muito de aprender sobre isso. E dinheiro traz dinheiro. Porque pensa o seguinte, você comprou lá fundos imobiliários, você ganha dividendos, né? Que é o lucrinho lá todo mês. Aí você recompra com o lucrinho, você não tá injetando mais capital. Aí você coloca lá, hoje a taxa Selic tá em média aí 6,5% ao ano. Então tá melhor que a poupança. Então você compra ali, já vai render um dinheirinho ali também. Então aí você pega esse dinheirinho que rendeu e investe em outro lugar. Então vai virando uma bola de neve. E é isso que aqueles grandes investidores fazem. Eles injetam o capital e reinvestem o capital. E aquilo
vira uma bola de neve boa. É um Do ciclo bem. virtuoso, né? A bola do dinheiro. Não é de neve, né? Não é de neve. Não, é legal essa questão de dinheiro, né? As oportunidades surgem, né? O pessoal sempre, quem tá do lado de fora, fala assim: nossa, as oportunidades só surgem pra quem tem dinheiro, né? Nossa, tá vendo? Olha, bilionário compra outra empresa, não sei do que. A empresa X comprou a outra, faz esse mix, mas a gente fala assim: nossa, a gente do lado de fora fica pensando, poxa vida, né? Porque tem dinheiro, né? Mas é questão, é um hábito, né? Tem os investimentos de R$10, tem de R$100, tem de R$1.000, tem de 100 mil, de 1 milhão, né? Depende de como que você tem que criar esse hábito. Eu lembrei dessas oportunidades, lembrei tem um livro chamado Almas Mortas. Esse livro é de Nikolai Gogol. Ele é do século XIX da Rússia e ele vivia em São Petersburgo e ele observava todos os camponeses na época que tinha muito dinheiro. Então ele escreveu o livro e tinha um personagem do livro dele, desse Almas Mortas, chamada Titikov. Esse Titikov, ele vivia na repartição pública, então ele era um funcionário público. Diz lá que no final do século XVIII, no final do século XIX na Rússia, tinha mais ou menos 500 mil de funcionários públicos, assim, na Rússia toda. E essas pessoas não tinham muita perspectiva de lucrar, não tinha como investir, né, porque era aquele salário mesmo e eu viver com aquele salário o resto da vida. Só que assim, tinha na época... as pessoas tinham... Qual eram os bens da época? No interior da Rússia tinha muita gente que tinha muitas terras, mas ter terra naquela época não significava muita coisa. O que valia que você tinha dinheiro é você ter servos. Então, servos... quanto mais servos você era rico, demonstrava riqueza. Então, por exemplo, você poderia ter lá uma terra de 1000 metros, mas se você tiver lá 500 servos ali, então demonstrava, não, aquela pessoa é mais rica do que aquela que tem um terreno de 100 mil metros e tem lá só 50 servos. Então, quanto mais servos você tinha... Então, esse Titikov era um cara bem descolado na época. Ele era uma pessoa gananciosa. O pai dele ensinou ele a ser sempre ganancioso e almejar coisas grandes. E chegou uma hora lá que ele falou assim, ele pensou em comprar almas. Ele falou assim, olha, eu vou comprar almas desses camponeses. Então ele chegava lá, só que a ideia dele era comprar esses servos mortos. Porque assim, todo mundo registrava, tinha que pagar imposto desses servos. Então chegava no final do ano, é como se fosse aqui o imposto de renda. Você tinha que declarar quantos servos você tinha para o governo e pagar ali a cada servo valia um preço. E quando um servo morria, o servo morria, você tinha que declarar com uma espécie lá de falar assim, olha, esse teve baixa aqui na minha riqueza, no meu ativo fixo. Só que para fazer isso era uma burocracia danada. Então não era fácil você chegar lá na repartição pública e dar baixa nessas almas, nesses servos. Então às vezes a maioria dos donos de terra pagava o imposto mesmo que de uns que já tinham morrido. Era melhor pagar do que enfrentar a burocracia. Então esse Titikov foi malandro. Ele chegou chegou e falou assim, olha, e chegava lá, conversava com o dono de terra, falava, você tem aí, quantos servos morreu o ano passado? Morreu 18 no ano passado, pessoas boas, mas não suportou o inverno, então eu gostaria de comprar essas almas aí. E negociava, mas por que você comprar? Não, eu vou estar te ajudando e você vai estar me ajudando. E nisso ele comprou, chegava numa cidade, comprava de 18 aqui, 30 ali, 25 ali. Só que a cidade começou a desconfiar. Mas o que esse rapaz está comprando? Almas mortas, né? Almas que não foi declaradas como mortas. O que tá acontecendo? E o pessoal começou a desconfiar dele. Ele foi ali... a grande ideia dele? Ele juntar um tanto de almas mortas, mas para o governo não eram almas mortas, e ele chegava e tinha poder de negociação para comprar terras mais baratas do governo. Então ele apresentava, olha, eu tenho, 5 mil servos aqui, e eu preciso comprar, você tem uma terra aí, governo, uma terra aí mais ou menos grande, boa, que seja mais barato. Opa, para quem tem ativo, vai ser mais barato. Então as oportunidades. Então é muito bacana a visão que Gogol traz ali no livro, que Titikov era um cara, aproveitou as oportunidades e conhecia a lei. Então, assim, essas oportunidades surgem nas nossas vidas, essas pequenas oportunidades, para a gente
a oportunidade de investimento, tem bastante livro, bastante podcast, bastante informação na internet para que você Sim. melhore. E às vezes a gente deixa de sonhar, porque acha que é melhor eu consumir agora, né? É melhor eu ter agora o imediatismo de agora do que pensar no meu futuro. Sim. Então, assim, essa foi uma grande lição que Napoleão Hill deixou. Sim, e às vezes é por hereditariedade social, né? Porque eu aprendi que ser pobre, ou que eu aprendi que ser endividado, né? Eu aprendi que ser endividado é o certo, né? Eu só vivo num ciclo que eu só vejo dívida, eu acabo achando certo, mas eu vejo também que tá todo mundo desesperado, mas enfim, as pessoas não conseguem sair do ciclo, né? A ideia é enxergar onde tá e sair, meu. Sai desse buraco aí, pô. Perfeito. E cria o hábito, né? R$50 por mês ou por semana, ou R$100. Começa, entendeu? Começa, porque que nem vai ser pequeno, que seja R$50 por mês, é pequeno, mas você vai ver que vai trazer uma sensação boa pra você, se você, né? Porque investir. Você tem lugar que você consegue, né? Tem propaganda aí de lugar que você consegue começar a investir com, sei lá, R$5, entendeu? Então investe que já aquele hábito pequeno que eu falei no começo, né? E você vai ver que não é só nessa questão financeira, outras coisas vão começar a mudar aí também, né? Na sua vida. Boa. Só pra gente fechar aí com chave de ouro, não existe coisa melhor, né? Vocês que estão nos ouvindo aí, assistindo, para vocês não existe coisa melhor quando você chega na sua casa, pega ali um bom vinho, abre e faz um brinde porque você acabou com as suas dívidas. Sim. É uma sensação, é uma sensação mais do que você comprar alguma coisa. Você chegar a brindar, olha, pagamos aquela, estamos livre, eu estou livre, agora sim eu posso pensar num futuro. Então, assim, que você se sente escravo, você se sente com esse medo, talvez você está passando muitos problemas, não esqueça, pega essa lição, escuta esse podcast 2, 3, 4, 5 vezes para que você possa entender que isso é muito importante para que você triunfe no final, para que você chegue no final. É importante você criar o hábito da economia. Então eu quero agradecer muito a você que ficou com a gente aqui. Quero agradecer vocês. Se vocês quiserem deixar uma mensagem aí pro pessoal sobre o hábito da economia, o que vocês podem deixar uma mensagem final para cada um deles aí que está com a gente? Bem, primeiro, obrigado também, Flavinho e Daniane, por mais um bate-papo, né? Sim, troca de ideias. Excelente. Eu desejo, assim, muita força de vontade mesmo para as pessoas, né? Que nem eu falei durante aqui a nossa conversa, né? Mas é possível a gente sair, né? É possível a gente sair de uma situação dessa, né? Não é fácil, né? Que nem você comentou várias vezes, pô, mas não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que ter força de vontade, disciplina, perseverança. E é uma mudança para o melhor, né? É uma mudança para o melhor. E, que nem a gente já falou também, tem bastante material no YouTube, na internet, que você consegue pesquisar questão de investimento ou questão de guardar dinheiro, o que você faz. Pesquisa bastante que você consegue achar. Né? Então, muito obrigado, né? Obrigado você também. Espero que tenha feito sentido para você, né? E que você tenha gostado da nossa conversa. Obrigada, Flávio. Obrigada, Alex. Eu aprendi bastante com vocês. Eu acho que todo episódio a gente evolui um pouco mais. E eu queria deixar para as pessoas que o hábito de economizar e qualquer hábito que a gente for na nossa vida não é fácil. Não é fácil. Várias coisas não é fácil. Mas a gente não pode se apegar nisso, né? A gente tem que pegar no resultado, no benefício que aquilo vai proporcionar à nossa vida. E a vida é isso. É trocar o prazer imediato por prazer a longo prazo. Isso não é só pro dinheiro, é pra comida também, é pra alimentação, é pra tudo na vida. E que é muita resiliência, né? É de não... eu caí hoje, mas amanhã recomece, não desista, né? Muitas vezes acabou cedendo, você tá mudando um comportamento aí de longos anos, mas essa é a questão de resiliência, né? Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, né? E não desistir. Então é isso, né, pessoal? Isso aí, muito bom. Muito obrigado você que nos acompanhou. Não se esqueça de compartilhar, dar um like aí. Não se esqueça também do nosso Instagram, que é @triunfadores.master, e também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado vocês que nos acompanharam e não perca o próximo episódio e até mais. Valeu, pessoal!